Então, Stranger Things, né? Acho que todo mundo a esse ponto já assistiu o trailer da 5ª temporada, todo mundo tá muito ansioso e a gente tá muito próximo de ter esse fechamento dessa série. Para um contexto maior, eu vou explicar aqui mais ou menos o que é a série de Stranger Things, apesar de eu achar que todo mundo conhece essa série, é muito difícil você não conhecer. Então, Stranger Things é uma série original Netflix que lançou em 2016, que teve como diretores os irmãos Duffer. E aí eu acho que talvez eles não fossem tão famosos assim na época, inclusive a gente viu isso em relação a como eles não estavam conseguindo achar produtores para fazer a Stranger Things, e a ideia que eles tiveram, ninguém queria acolher essa ideia, e aí, enfim, até eles conseguirem achar e lançar na Netflix, porque eles não eram tão famosos e agora, tipo, boom, eles bombaram e todo mundo conhece eles e eles são espetaculares. E aí, como eu falei, essa é uma série de 2016, onde foi lançada a 1ª temporada, e basicamente essa série, ela começa pelo desaparecimento do Will Byers, que é um garoto que mora em Hawkins, que também é uma cidade importante, né, que é onde ele mora, e ele morava com a sua família, que era sua mãe, o seu irmão, e ele tinha muitos amigos lá, que eram o quinteto, né, que formava, na verdade o quarteto que formava, que era o Lucas, o Dustin, o Will e o Mike. E aí eles eram amigos, jogavam RPG e eles tinham, sei lá, cerca de 12, 13 anos, talvez. E aí, um belo dia normal, onde eles estavam jogando RPG e curtindo a vida de crianças normais, enquanto o Will estava voltando para casa e ele fazia uma parte do trajeto sozinho, ele foi pego por algo que a gente desconhece, que depois a gente reconhece como o Demogorgon e o mundo invertido e muita coisa que, enfim, eu acho que a maioria de vocês já sabe. Então, enfim, também é uma série de 2016, vocês não podem reclamar que eu tô dando spoiler. Em conjunto com isso, a gente também tem uma garota misteriosa que tem poderes de levitação, enfim, ela controla as coisas com a mente, tal qual um X-Men Jean Grey, né? Enfim, aqui, sim, tô fazendo esse vídeo sem roteiro, e eu acho que eu só queria ter um papo um pouco maior, assim, sobre Stranger Things, porque eu acho que é uma série que ela é muito famosa, ficou muito famosa, é muito famosa até hoje. Vai sair a 5ª temporada, estou muito ansiosa, acredito que muitos de vocês também estão. E aí eu queria muito falar sobre a dualidade que eu sinto um pouco sobre Stranger Things, né? O que eu achei das últimas temporadas e o que eu espero da 5ª temporada. Enfim, conversar um pouco com vocês também, se vocês quiserem discutir sobre isso nos comentários, fiquem à vontade para falar, sempre com respeito, por favor. E claro, sempre falo as mesmas coisas no início do vídeo, mas sim, essa é apenas a minha opinião, você não precisa concordar com tudo que eu falo, fale nos comentários com respeito e também deixa o like, comenta, se inscreva e tudo isso que você já sabe. Então, começando pela 1ª temporada, acredito eu que tenha sido uma das melhores temporadas, na minha opinião, porque realmente era aquela novidade, né, no sentido de enfim, da série trazer todos esses mistérios novos e engajar a gente nesses mistérios e fazer com que a gente ficasse curiosos e queresse saber mais da série, tudo isso. Sim, são fatores muito importantes que eu sempre bato na tecla dessa questão de inovação que não existe tanto mais, existe um problema e aí um grupo de garotos, de adolescentes vão resolver esse problema. É uma coisa batida? Talvez, mas talvez não, é uma coisa batida, porque qualquer série que você pegue adolescentes que tenham e existam adolescentes, provavelmente, e eles fazem parte, assim, do elenco principal, dos principais personagens, eles provavelmente vão resolver os problemas. Mas toda trama é assim, você não precisa ser totalmente original pra fazer uma coisa boa. Eu acho que Stranger Things é muito disso. Então eu acho que no fim, o que pega muito da 1ª temporada é porque sim, é a introdução de tudo e a gente está envolvido nos mistérios e a gente quer saber o que tá acontecendo. Então sim, a gente quer saber onde tá o Will, o que aconteceu com ele. A gente também tem aquele contraponto da Bárbara, a gente também tem a questão da Eleven, né, a 11, onde a gente não sabe quem ela é, de onde ela veio, por que ela tem esses poderes, como as coisas funcionam nesse mundo. Também todo o mistério de dentro daquele laboratório esquisito, né, as coisas que se passam lá dentro, as pessoas que estão lá. Então existem muitos mistérios a serem respondidos, que não necessariamente iam ser respondidos todos na 1ª temporada, até porque eu acho que sim, eles já tinham visado, assim, continuar as temporadas, eles já tinham pensado num planejamento de uma história muito maior do que só uma temporada.
Mas eu acho que eles fizeram isso muito bem, de você querer saber as coisas, porque você percebe que quando você tá assistindo a primeira temporada, todos os episódios, se eu não me engano, a maioria deles são 8 episódios no total, e eu acho que isso também é uma coisa que é muito bom, porque não tem muito espaço pra você ficar enchendo o saco, né, de tipo, ficar enchendo linguiça e ficar enrolando. Então eles são muito objetivos naquilo que eles querem e eles continuam a história. Então, enfim, 8 episódios eu acho que foi o ideal, assim, pra eles não ficarem colocando cenas tanto faz. E no fim, até me perdi no que eu tava falando. Assim, todo final de episódio, pelo menos, eu não sei se são de todos os episódios, mas a maioria dos episódios, pelo que eu reassisti recentemente, nem lembro mais, mas a maioria dos episódios, eles acabam com uma coisa muito bombástica, que faz você querer assistir o próximo episódio. E isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho que você tem que deixar o telespectador engajado também dentro da história, fazer com que ele preste atenção, porque é por isso que eu gosto muito de séries que tem esses mistérios, justamente porque eu fico engajada e eu quero ficar procurando junto, e eu quero entender a história, e enfim, não é aquele tipo de série que você vai ficar jogando, que você vai ficar mexendo no celular, e eu acho isso muito importante pra, enfim, qualquer tipo de obra no geral. Então, por exemplo, tem aquela cena onde a Bárbara, ela é pega pelo Demogorgon, né, e aí, enfim, esse é o final do episódio, e aí no outro episódio você já quer começar a assistir, porque você quer entender o que aconteceu, você quer saber se ela tá viva, você quer saber pra onde ela foi, o que pegou ela, enfim. Outra coisa que também eu acho que fez o Stranger Things ficar muito famoso foi a ambientação, porque essa série ela se passa nos anos 80 e eu acho que assim, eles pegam muito dessa ambientação dos anos 80 e eu acho isso muito incrível, na verdade, porque sim, é um papel que era quase obrigatório para séries e obras no geral. Se você está se propondo a fazer obras de outras épocas, você tem que compor toda essa época. Então você tem que ter músicas dessa época, você tem que ter as roupas, o figurino, né, o cabelo, a maquiagem, tudo precisa ser dessas épocas, inclusive as coisas de fundo. Então os carros, as pessoas passando em volta, as lojas, as fachadas das lojas, sabe, tudo tem que ser perfeitamente daquela época, porque você está se propondo a fazer isso. Mas a gente vê que tem muitas que acabam errando um pouco, acabam pecando um pouco nesse aspecto, que não colocam tanto amor e tanto carinho assim nessa parte que pra mim é importante, essa parte da ambientação. Elas focam mais nesse quesito do roteiro e da interpretação dos atores. Eu acho que isso é o diferencial do Stranger Things também, porque como eles passam nos anos 80, eles se propõem a fazer essa ambientação, e eu acho toda a ambientação muito legal. Alicia, você é dos anos 80? Não. Mas é claro que a gente já viu obras dos anos 80 também. Então a gente tem uma pequena ideia de como eram os anos 80, pelo menos pela ambientação, né? Não de vivência. Mas eu acho que essa parte da nostalgia, sabe? Para as pessoas que vivenciaram os anos 80 e também para as pessoas que gostam da época, que assistiram, que gostam de obras no geral dessa época, que tem, enfim, que gostam de ouvir músicas e, enfim, coisas da época. E eu acho também que uma das coisas que faz com que a gente perceba muito que é dos anos 80, sem que você precise falar que é dos anos 80, é justamente essa questão das referências que eles usam. E isso já foi dito diversas vezes pelos irmãos Duffer, que são os diretores da série. Eles já falaram diversas vezes que sim, já tem várias referências, que Stranger Things é um conjunto de muitas referências dessa época, e realmente você percebe ao longo do tempo que você vai assistindo, e você quer, tipo, falar todas as coisas que você tá percebendo. Então, isso aqui é de Halloween, isso aqui é da Hora do Pesadelo, isso daqui é do Ghostbusters, sabe? E tem muitas dessas coisas. Tem muitas referências que você pode pegar ao longo das temporadas. Isso não é feito só na primeira temporada. Apesar de que eu acho que como foi a primeira temporada, assim, que foi apresentado pra gente essa proposta, eu acho que é quando a gente mais percebe essas referências, né? Que foi quando eu percebi. Tem, inclusive, atores que compõem essa época também, né? Por exemplo, a Joyce, que é a mãe do Will, ela é interpretada pela Winona, que é uma, tipo, ela era conhecida como a rainha gótica dos anos 80, né? Que hoje em dia seria a Jenna Ortega da nossa geração. E basicamente ela fez vários filmes, assim, meio góticos dos anos 80, como Edward Mãos de Tesoura. Ela também já fez Beetlejuice, ela voltou a fazer o Beetlejuice de 2024 também, ela estava no elenco. Na segunda temporada a gente também tem o Bob, que é o namorado da Joyce, e ele fez os Goonies, e eu acho que a maioria das pessoas nem tinha reconhecido. Eu não tinha reconhecido antes de pesquisar sobre isso, e eu assisti os Goonies, e eu gosto
gosto de Goonies, mas mesmo assim eu achei muito interessante porque ele também fez parte desse elenco. E aí também a gente tem, na 4ª temporada, a gente tem... Eu não vou lembrar o nome do personagem, porque já faz tempo que eu assisti a 4ª temporada e eu ainda não consegui reassistir ela, mas ele fez o pai do 001, que ele tá preso, enfim, e aí ele fez Fred Krueger. Então, tipo, todos esses... O próprio elenco é feito de pessoas que participaram de outras obras dos anos 80 também. E uma das coisas que eu também não vejo muitas pessoas falando é sobre não só a fotografia da série, acho que a fotografia da série, ela pega mais pra mim, tanto na 3ª temporada quanto na 4ª, e eu vou falar sobre isso um pouco depois. Eu também gosto muito das músicas. Eu gosto muito da música que foi ambientada na 1ª temporada, como um ponto de refúgio do Will. A gente também vê isso na 4ª temporada, com as músicas da Max, e com, enfim, com a namoradinha do Dustin na 3ª temporada, 3ª e 4ª temporada. Enfim, eu gosto das músicas também que foram criadas pra intro, sabe? A intro da série, que é muito característica, hoje em dia a gente já reconhece, mas eu não sei, tem alguma coisa nessa música, e eu não vivenciei os anos 80, como eu falei, e eu não acho que eu escute tantas músicas assim dos anos 80, eu não sei dizer exatamente o que me pega, mas pra mim, me lembra, parece a ambientação de anos 80, inclusive essa trilha sonora que eu estou falando. Enfim, depois do sucesso da 1ª temporada, eles fizeram a 2ª temporada, eles deram continuidade. Os atores, eles deram uma crescida, né, porque é óbvio, você tá trabalhando com adolescentes, e é óbvio que é nessa fase, inclusive, que eles mais crescem, assim, que você percebe as mudanças físicas neles, e eles cresceram um pouquinho, mas não era tanto, ainda dava pra disfarçar um pouquinho, eu diria, então, enfim, eles deixaram ali. A 1ª temporada acabou com um impacto muito grande, onde a gente não sabia se a 11 estava morta ou não, e aí na 2ª temporada a gente vê que ela está viva, né? Na verdade, no final da 1ª temporada é um pouco comprovado que ela provavelmente está viva, né? E aí na 2ª a gente só tem a comprovação disso. E apesar da 2ª temporada também ser muito boa em relação às críticas, eu acho que ela não teve tanta... Ela não deixou as pessoas tão alegres assim, igual a 1ª temporada, apesar de também ser muito boa. Eu acredito que a 2ª temporada é boa, sim, mas eu acho que tem um grande ponto negativo na série, que foi o que eu tinha falado, que eu tinha gostado da 1ª. Se na 1ª a gente tem a objetividade, eles seguem um caminho que precisam seguir, eles são muito diretos e a ação o tempo inteiro e é descoberto o tempo inteiro, na 2ª temporada a gente tem uma quebra disso. Então a gente tem acho que, não sei se é 1 ou 2 episódios, mas eles acabam sendo muito arrastados, e eles ficam muito lentos, e eles são muito chatos, e ninguém quer ver isso, que é justamente a parte que a Eleven conhece a número 8, né? Que é quase como se fosse uma irmã dela, né? Tipo assim, ela descobre que tem outras pessoas que também têm poderes. É interessante pra série essa ambientação de que a gente saiba que outras pessoas também têm poderes, enfim, que elas também provavelmente vieram no mesmo laboratório. Sim, mas eu acho que eles fizeram isso de um jeito chato. Então, tipo, a gente vê que é quase uma parte, assim, pra 11 se descobrir um pouco mais, descobrir sobre os seus poderes, saber usar eles um pouco mais com essa menina. Então é como se ela fosse uma mentora, né, dentro da série. Mas, tipo assim, um episódio inteiro, ou 2, igual eu falei, não lembro, que ela fica com essa menina, com a 08, e aí ela descobre que, tipo, eu não gosto muito disso que vocês estão fazendo, então eu vou embora e vou seguir a minha vida igual tava antes. Sabe? Tipo assim, foi feito tudo isso pra, tipo, como se fosse um arco de redenção dela, né? Não é um arco de redenção o nome, mas, tipo, pra ela aprender a usar os poderes e pra aprender um pouco mais sobre a sua vida. E aí ela, tipo, vai embora. E é isso. Acho que seja importante ela aprender sobre os poderes e aprender sobre a vida dela. Sim, até porque também é nessa temporada onde ela fala com a mãe dela, né? Que é a mãe biológica dela. Achei essa parte até interessante, achei muito legal ela ir atrás da mãe dela. Mas, enfim, eu acho que deu muito essa quebra, na verdade, que a gente estava tendo em relação ao contato que ela tinha com o Hopper, né? Que é o policial da cidade de Hawkins, o delegado. Ele que achou ela de novo, ele tava protegendo ela. Ele meio que adotou ela, né? Porque sim, ele tem um passado triste, perdeu a filha e viu uma imagem de uma filha nela, de uma criança perdida e tal, adotou ela. Só que eu acho que ele tava sendo muito protetor. Acho não, né? Ele tava sendo muito protetor, porque todo mundo queria matar ela, basicamente. E aí ele tava deixando ela presa numa cabana. E aí ela ficou com raiva, e aí foi quando ela foi procurar a mãe dela e descobriu sobre as coisas, não sei o que, não sei o que. E aí eu acho que foi essa quebra, assim, que a gente tava tendo em relação ao contato deles e ao carinho que eles estavam tendo pra
pra simplesmente um grupo de galera muito chata que ninguém ligava. Porque eu acho que esse é um ponto que a série também fez muito bem na primeira temporada, porque existem muitos pontos de vista, não tanto na primeira temporada, a gente vai vendo que isso vai meio que piorando, né, tipo, vai aumentando os pontos de vista com o passar das temporadas, mas, enfim, na primeira temporada a gente tem mais de um ponto de vista e eu acho que a temporada trabalha bem com isso. Eu acho que não existem pontas soltas, né, a gente tem a parte da Nancy com o Jonathan e o Steve, a gente também tem a parte dos garotos com a Eleven, e a gente tem a Joyce, o Hopper, e, enfim, a galera do laboratório. E aí eu acho que fica legal. Na segunda temporada, eu não sei se isso foi muito bem trabalhado, porque existem muitos personagens, se você tá colocando personagem, você precisa colocar o background dele, a história dele, por que ele tá fazendo isso, os gostos dele, enfim, você precisa apresentar o personagem, porque se você não apresentar o personagem pra mim, não tem por que eu gostar dele. E eu acho que foi isso que aconteceu com o grupo onde a 08 participava. A gente podia até saber minimamente da 08, né? Tipo, beleza, ela tem poderes e ela pode ter vindo do laboratório. Mas e o resto? E o resto do grupo dela? Por que tá fazendo isso? Tipo assim, qual é o contexto? Quem são eles de verdade, sabe? Não lembro disso ter acontecido. E aí você, tipo, não fica cativado pelos personagens. Você não quer saber mais deles. E eu realmente não queria. E aí uma coisa legal que eu também acho que eles fazem na segunda temporada é com o Will, que na primeira temporada ele foi sequestrado, na primeira temporada ele também foi salvo. Na segunda temporada, ele fica meio maluco das ideias. Então, tipo, eles trazem muito esse contraponto do transtorno pós-traumático, como se fosse uma coisa que fosse tudo da cabeça dele, que não fosse real de verdade. Real de verdade é foda, mas você entendeu o que eu quis dizer. E aí ele começa a ver um monte de coisa, e ele começa a ver um bichão, e tipo, são bichos diferentes, né? Tipo assim, agora a gente não tá lutando mais com o Demogorgon, a gente tá lutando com o Mind Flyer. E aí, tipo, são todos os nomes que a galera coloca, porque vem do RPG dos meninos, né? E eu acho isso muito interessante, como eles... Enfim, como eles sempre acrescentam as crianças, digamos assim, né? Eu acho isso muito interessante. E aí ele também é consultado pelo doutor, a gente também tem a volta do laboratório, apesar de ser outro vilão, né? Digamos assim. A gente, enfim... Tem coisas tristes acontecendo também, então acho que o resto da temporada inteira foi muito bacana. Eu só não gostei dessa parte, desse contraponto que eu falei, que a 11 foi conhecer a irmãzinha dela. E aí temos a terceira temporada. A terceira temporada, pra mim, ela também é muito legal. Gostei da terceira temporada, eu acho que ela é a que mais fica fixada na minha mente, assim. Eu lembro da maior parte das coisas da terceira temporada. E na terceira temporada, eu acho que um ponto interessante a se falar é que sim, a gente consegue perceber muito a diferença física dos atores, porque agora não tinha mais como. Já tinham se passado anos desde a primeira temporada, então eles estavam muito maiores. E eles já estavam, tipo, quase adultos, se não adultos, né? E isso é um ponto interessante, porque para meio que diferenciar isso, né, para conseguir justificar isso, os irmãos Duffers colocaram eles como adolescentes. Então tem passagens de tempo durante as temporadas, e na terceira temporada a gente tem essa questão, tipo, da passagem de tempo onde agora eles são adolescentes ou pré-adolescentes, né? E aí os gostos deles também evoluem com o passar do tempo. Então eles não ficam mais brincando de RPG, eles vão fazer outras coisas, eles estão preocupados com outras coisas. E eu acho que isso é um diferencial da temporada, porque antes eles eram muito crianças, eles davam nome para as coisas, eles ficavam brincando, e agora eles estão preocupados com namoro e com relacionamentos, e são brigas e intrigas entre eles, sabe? Bem coisa de adolescente mesmo. Acho que também é interessante ver de novo essa conexão com a Eleven junto com o Hopper, né? Essa questão da mudança de ambiente deles, da conversa que eles têm, das mudanças, tipo, da rotina dela, da vivência dela. Agora ela realmente é considerada uma filha dele, então ela consegue fazer o que ela quiser, consegue ir pra escola e tal, ela tem meio que um nome, e é isso. E aí a gente também tem uma conexão que começou a acontecer na segunda temporada, que eu acabei não comentando, mas eu achei muito interessante. Na segunda temporada, a Nancy deixa de namorar com o Steve pra namorar com o Jonathan. E aí o Steve se aproxima muito do Dustin. E essa é uma conexão que a princípio não dava nada por ela, né? Porque, beleza, são dois personagens secundários se conhecendo. E depois você fica apaixonada pelos dois, você não consegue mais ver eles separados. Então, tipo, são os dois engraçadinhos que todo mundo gosta e agora eles estão juntos. Eles ficam, tipo, eles combinam, eles ficam muito mais juntos, deixam as cenas engraçadas, sabe? E eu acho que isso é muito trabalhado na terceira temporada, justamente porque eles se aproximaram na segunda e agora eles são melhores amigos, meu Deus. Então, a gente tem
tem a introdução de outros personagens também, e a gente tem muito dessa conexão, dessas conexões de relacionamento mesmo, relacionamento amoroso, relacionamento entre amigos. E aí agora, sem o laboratório, a gente tem um novo vilão de novo, que agora são os russos, né? Os russos são introduzidos pra gente desde a primeira temporada, justamente porque a gente tá nos anos 80, tem a questão do comunismo, capitalismo, e essa Guerra Fria, não sei o que. Nessa terceira temporada, eles são meio que os vilões, então eles realmente têm uma base secreta, e aí o Dustin com o Steve e a nova personagem, que eu esqueci o nome agora, eles trabalham todos juntos e descobrem sobre essa base e muita coisa. E de novo, são muitos pontos de vista, né? E eu acho que de novo eles voltam a trabalhar bem com esses pontos de vista. Acho que sim, a primeira parte da temporada pode ser um pouco chata, porque ela muda essa perspectiva que eu falei, então ela não vai ser igual às outras duas, onde a gente tá lidando com crianças brincando, ou crianças que não sabem o que estão fazendo e que lidam um pouco com a sorte também. A gente tá lidando com adolescentes que são um pouco mais chatos, que têm mais emoções, e às vezes ficam um pouco mais cansativos. Enfim, eles mudam toda essa dinâmica, mas eu ainda acho que funciona, e eu também acho que funciona essa questão dos russos, porque justamente foi introduzido pra gente desde a primeira temporada, então em algum momento isso tinha que fazer sentido, fora essa questão da ambientação dos anos 80. E como eu falei, eu acho que pra mim essa questão da fotografia da terceira temporada, né, sim, eles continuam com a trilha sonora muito boa, com a ambientação muito boa, e eu acho que essa questão da fotografia é porque na terceira temporada eu vejo tudo muito mais colorido do que realmente era. E eu acho que é proposital, né, porque sim, a gente tá nos anos 80, e por mais que a gente esteja nos anos 80, a gente também tá avançando pros anos 90. Então começou em 1983, e aí, tipo, na terceira temporada eles estão em 84, 85, alguma coisa assim. Então a moda também avança e as coisas também avançam, e agora tudo envolve o shopping novo da cidade. Então o shopping com muitas cores, muitas lojas, muitas coisas para fazer, e aí eu acho que essa questão das cores muito fortes ficaram muito impregnadas na minha cabeça. Então shorts neon e xuxinhas rosa marca-texto, e enfim, tudo isso tipo muito forte, alguns contrapontos muito fortes em relação ao que eram as primeiras temporadas, que era uma coisa um pouco mais leve, que era um pouco mais azulada, que era bem pra baixo, assim, quase. E aí, de novo, na terceira temporada, a gente tem... É quase como se fosse o mesmo vilão da segunda temporada, ainda é o Mind Flyer. A gente ainda tem aqueles problemas em relação ao Will, né? Quer dizer, o Will tem muitos problemas, porque ele continua vendo coisas, ele continua sentindo coisas, que todas são meio que traumáticas pra ele, por conta do que ele passou na primeira temporada. A gente tem aí a Eleven perdendo os poderes, e aí a gente não sabe disso ainda, mas na quarta temporada a gente vê que ela perde totalmente os poderes 100%, não sabemos por que exatamente. A gente também tem o contraponto do ponto de vista da Joyce e do Hopper, que estão na base russa junto com outros personagens, e aí, enfim, acontece uma explosão, e aí o Hopper meio que morre, né, ele, tipo, tem esse ato heróico, e aí, tipo, realmente eu acho que foi uma das cenas que mais me emocionaram. Sim, eu sou muito chorona, sim, eu me emociono muito fácil com muitas coisas, mas eu realmente acho que essa cena pegou muito, porque, tipo, toda a ambientação e o contexto que ela foi criada, então a gente tem muito da aproximação do Hopper com a Joyce, a gente tem muito dessa, romanticamente que eu tô falando, a gente tem o Hopper com outros personagens, né, a gente tem essa melhora da relação com ele com a Eleven, a gente tem também essa questão dos russos, da ação dos russos que eles estão tendo, e aí a gente tem esse ato heróico dele, que tipo, que faz muito parte do personagem, porque o personagem é muito heróico. E aí eu acho que foi onde eu me debulhei em lágrimas, assim, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. E aí no fim da temporada a gente descobre que tem um easter egg ali, onde pode ser que ele estivesse vivo, e eu nunca fiquei com tanto ódio na minha vida. E aí a gente entra na quarta temporada, que foi a última temporada. Aqui eu não lembro se as outras temporadas foram da mesma forma, porque eu não assisti assim que elas saíram. Fui assistir Stranger Things muito tempo depois que ela lançou, quase na segunda temporada já, e quase quando a segunda temporada lançou. Por quê? Porque eu não gosto de assistir séries inacabadas. E eu acho que eu já falei isso aqui em algum outro momento, porque eu tenho preguiça de ficar reassistindo as séries. Porque agora eu tô lançando a quinta temporada de Stranger Things, eu tô tendo que reassistir tudo de novo, porque eu lembro? Não. E todas as vezes que lançava uma nova temporada de Stranger Things, eu tinha que ver tudo de novo. E eu faço isso com todas as séries, só que é muito chato ficar fazendo isso. Então eu sempre evito, só que Stranger Things eu não consegui segurar. Então na quarta temporada, eu não sei dizer, mas acredito que não tenha sido da mesma forma com as outras temporadas. Na
quarta temporada vai acontecer uma coisa que é muito parecida com o que tá acontecendo na quinta agora, né? Eles não vão lançar tudo de uma vez, eles lançam pela metade. Então na quarta temporada teve parte 1 e parte 2. Enfim, existem muitos motivos do porquê isso acontece. Eu odeio quando eles fazem isso, porque sim, me deixa ansiosa, eu não gosto de ficar esperando, eu não lembro das coisas. Eu acho que isso também é um dos fatores pra eu ter criado o canal, porque aí eu venho aqui, eu falo o que aconteceu, eu falo das minhas perspectivas, né? E aí eu meio que lembro das coisas. Mas ainda assim é muito chato e tipo, enfim, não gosto. E eles fizeram isso na quarta temporada, que eu lembro, e aí eu fiquei com ódio porque eu não conseguia terminar de assistir tudo de uma vez. E aí na quinta temporada eles vão fazer isso pior, porque eles vão lançar 3 partes diferentes. Eu só queria falar sobre o meu descontentamento em relação a isso, não tem nada de grandioso em relação a isso. E aí na quarta temporada a gente tem alguns fatores. Já vou pular logo pra esse fator, que se dane também, já tem muito tempo que a quarta temporada saiu, você não pode reclamar de spoiler. Eles não têm coragem de matar personagens principais, e isso me irrita um pouco. Então, quando eu chorei pela morte do Hopper, eu realmente queria que ele tivesse morrido. Eu tô falando isso de maldade? Não, porque eu realmente gosto do personagem, eu gosto muito do personagem, eu acho ele muito incrível, eu acho que é um dos personagens que as pessoas mais simpatizam. Ele é engraçado, ele é durão, ao mesmo tempo ele é, enfim, tipo, ele é um pouco de tudo ali, né? E ele era um dos principais que aparecia o tempo inteiro, mas eu acho que na morte dele deveria ter morrido, ponto final. E aí não foi isso que aconteceu. Entendo um pouco porque ele não morreu? Talvez, porque ele tá lá na Rússia, e aí você vai ter um contraponto da Joyce com outro cara indo lá pra Rússia, não sei o que, pra fazer as coisas de longe. Mas não sei se seria totalmente necessário, pra ser bem sincera. Ele já tinha uma base russa ali no shopping, eles já tinham descoberto, tinham outros russos lá. Ter o Hopper lá não necessariamente ia fazer uma grande diferença. Enfim, não sei, eu acho que eles poderiam ter matado o personagem, mas é porque eu fico com raiva quando eles propõem, quando os autores no geral, isso eu falo de filmes, de séries, de livros, matam um personagem, falam que ele tá morto e aí no fim ele volta. Sério, deixa o cara morto, você não matou ele? E aí também isso acontece com a Max. Gente, tipo assim, e tem como saber 100% se ela tá viva na quinta temporada? Não, mas eu diria que 99,9% de certeza que ela tá. Então, tipo, me deixa um pouco frustrada, porque eles não têm coragem de matar esses personagens, e eu acho que seria importante. Então, no fim, a gente só tem que se preocupar com o cara da padaria, que pode morrer a qualquer momento. Porque, tipo, eles só matam personagens secundários, e foi assim em todas as temporadas. Então, na temporada 1, a gente teve a morte, né, do pai da Eleven, né, que era aquele cara que comandava o laboratório, não lembro o nome dele também. Aí, na segunda temporada, teve o Bob. Na terceira temporada, teve o Billy. Na verdade, o Billy era até um pouquinho principal até, né, mais ou menos. E aí, mas na terceira temporada a gente também teve aquele cara russo que eles acharam, que andava com o Murray, com a Joyce, com o Hopper. E aí, na quarta temporada, enfim, a gente teve a Chrissy, a gente teve o Ed, sabe? São personagens secundários que foram introduzidos naquela temporada. Mata uma pessoa, tenha coragem de matar uma pessoa, porque aí vai chegar na quinta, eles vão fazer um massacre. Esse que é o problema pra mim, entendeu? Na quinta temporada, eles vão foder com tudo. Eles vão falar, é o último, então eu vou matar metade do elenco que a gente tinha desde o início. Mas eles já deveriam ter feito isso há muito tempo. Eu acho que o Ed, inclusive, não deveria ter morrido. Não é que ele não deveria, né? Mas é que eu preferiria que ele não tivesse morrido. Porque ele é legal? Sim, eu também gosto dele. Mas é porque eu acho que ele poderia ter um pouco mais de tempo. Ele poderia ter mais tempo, ele poderia ter mais coisas pra fazer, ele poderia se introduzir um pouco mais com o grupo. Eu acho que ele teve uma boa entrosação, sei lá, com o grupo. Enfim, ele se deu bem com o grupo no geral. Então, tipo, eles simplesmente mataram ele porque ele era um personagem secundário que tinha sido introduzido naquela temporada e que ele sabia que todo mundo ia gostar. E aí me irrita muito porque a Max necessariamente precisa estar viva? Não sei, não assisti a quinta temporada pra saber. Mas é que não necessariamente no momento que a gente está também, que é o fim da quarta temporada, pra mim. Tanto faz como tanto fez, pra ser sincera. Gosto da Max, gosto muito da Max, gosto da atriz que faz ela demais, acho ela incrível, gosto muito da forma que ela trouxe vida pra personagem Max. Mas podia ter morrido.
E, enfim, na quarta temporada eu acho que a gente tem muito dessa questão da separação do grupo, né? Porque o grupo como um todo, o grupo de amigos, né, que tá introduzido desde a primeira temporada, eles se separam. Então a Joyce vai embora com os filhos e com a Eleven pra Califórnia, enquanto o resto fica lá em Hawkins. E aí eles têm essa aproximação com o Ed, mas ao mesmo tempo eles também são muito afastados. Então, enfim, tem tipo muito desse quesito de novo, de rupturas de relacionamento. Muitos pontos de vista por conta disso também. A gente tem a introdução, inclusive, da irmã do Lucas, que eu acho muito interessante, porque eu gosto dela. Eu acho ela uma personagem muito incrível. Eu acho que se você colocar ela contra o Vecna, ela faz o Vecna chorar em menos de 10 segundos. E eu acho que ela é muito bem trabalhada. Eu acho que sim, a atriz dela também é muito boa, mas eu acho que a personagem é muito bem trabalhada. Então, na verdade, ela é uma nerd enrustida que fica, tipo, zoando os outros nerds e tal. E, enfim, ela é muito foda e eu gosto muito dela por conta disso. E eu acho que ela vai ter um papel muito mais importante do que ela realmente teve na quarta temporada. Foi importante na quarta? Sim. Ela fez muitas coisas relevantes também. Mas eu acho que na quinta temporada eles também vão continuar dando essa voz e esse, enfim, tempo de tela pra ela. E eu acho que, sim, na quarta temporada a gente também tem esse quesito. Eu achei muito ruim muitas coisas da quarta temporada, porque eu acho que essa questão do Jonathan junto com o amigo maconheiro dele também é muito tanto faz, pra ser sincera. Porque, assim, quando a gente pensa em personagens secundários, vou voltar na mesma coisa que eu falei da segunda temporada, com aquele grupo de infratores que ficavam com a 08, né? Tipo, quem são vocês, o que vocês fazem, o que vocês gostam, por que vocês gostam, tipo, qual é a história de vida de vocês. E isso também não acontece com um amigo do Jonathan, eu nem sei o nome dele. Tipo, tanto faz, ele é só um maconheiro de verdade, ele é maconheiro e faz pizza. É isso que eu sei sobre ele. E o Jonathan também, ele ficou muito apagado nessa quarta temporada. Não vi ele quase em nenhum momento. Se eu vi também foi irrelevante, nem lembro das falas dele. Não lembro dele ser importante em nenhum momento. Tanto que acho que ele também se distanciou muito da Nancy. Pelo que eu lembro, eles não terminaram um relacionamento amoroso entre eles, mas eles se afastaram porque eles estão longe, tipo, cada um em um estado. Acho que o grupo que o Jonathan tá no geral, que é o Mike e o Will também, eles ficaram um pouco mais apagados, né, nessa temporada. A gente também teve a volta da Eleven com aqueles outros dois personagens da primeira e da segunda temporada que trabalhavam no laboratório. Nem lembrava que eles tinham vivido de novo. Foi um pouco importante essa cena? Acredito que sim, né? Tipo, ela ainda tá tentando trabalhar, relembrar suas memórias, entender o que aconteceu. A gente tá envolvida nesse mistério que tá acontecendo, do porquê as coisas aconteceram, de onde tudo surgiu, como tudo começou, de onde veio essa outra dimensão, o Demogorgon e tudo que tá, enfim, rodando eles. Mas eu acho que o principal ponto, que foi, tipo assim, o ponto de vista melhor que teve da série, foi o ponto de vista de Hawkins. Porque a gente tem 3 pontos de vista diferentes nessa quarta temporada. A gente tem Joyce, Murray e Hopper lá na Rússia. A gente tem a Eleven, o Mike, o Will, o Jonathan e o amigo maconheiro deles na Califórnia. A gente tem o resto do grupo em Hawkins. E aí em Hawkins é onde acontecem as coisas mais legais. Por quê? Porque tem um Vecna. E aí ele tá atrás das pessoas. E eu acho que na quarta temporada também foi muito bem introduzida essa questão um pouco mais do terror que eu disse, né? Na verdade eu acho que eu não disse, mas eu tô falando agora. Eu acho que essa introdução do terror foi um pouco mais forte nessa quarta temporada, justamente porque eles trabalharam bem com essa relação do Vecna, né? Então essa questão dele quebrar os ossos e, tipo, os estalos e as coisas horrorosas, tipo, a forma que ele amedronta as pessoas pela mente, tal qual o Fred Krueger, né? Que também tem o ator nessa quarta temporada do Fred Krueger, então acho que é uma referência muito clara. Eu achei muito legal, achei também a outra dimensão, um mundo invertido diferente, muito mais ambiental, sim, muito mais ambiental no sentido de estar diferente, estar mais característico com a cara do Vecna, de uma forma que a gente entenda. Então, os elementos que a gente tem no mundo invertido quando a gente vai para essa parte da quarta temporada, que é muito relacionada com o Vecna, a gente tem os elementos que são dele, né, que são do personagem, assim, de quando ele era ainda humano. E eu acho que eu também, assim, apesar de eu ter gostado da música, né, dessa parada de,
escute uma música, fuja dele enquanto você luta com Vecna, e aí você consegue, tipo, meio que se salvar baseado nisso. É um pouco cansativo você ficar ouvindo a mesma música o tempo inteiro. Acho que é cansativo para as pessoas que estão lá também, né? Tipo assim, se a gente fosse pensar realmente, se eu tivesse que me salvar ouvindo a mesma música todas as vezes, do mesmo monstro, eu acho que chegava um momento que essa música ia parar de ser a minha música favorita e ia começar a não dar certo. Porque é muito chato você ter que ficar ouvindo essa música o tempo inteiro. E digo mais, muito chato ter que ficar ouvindo essa música fora da série, porque eu acho que essa música ela voltou pros Trend Topics e alguma coisa assim, enfim, ela ficou muito famosa, passava o tempo inteiro em todo lugar, não aguentava mais. Mesmo assim, de verdade, não aguentava mais. E acho sim, acho que muitas pessoas vão me julgar um pouco por conta disso, mas eu não consigo mudar muito minha opinião. Sim, antes de eu falar, estou reassistindo a série, porque não lembro de tantas coisas assim. Reassisti a primeira temporada, estou começando a segunda, que tá sendo um pouco difícil, que a segunda é a mais chata pra mim, justamente pelos pontos que eu falei. Mas eu não consigo gostar do Lucas. Não tô falando que ele é completamente inútil. Eu sei que ele tem uma utilidade também ali nas coisas. Eu sei que foi ele que salvou a Max, né? E que a gente viu no trailer ele salvando a Max em coma e tudo. Mas, véi, tipo, você precisou de 4, 5 temporadas pra desenvolver o personagem. E isso pra mim é muito chato, porque, tipo, todas as temporadas pra mim, ele era um pé no saco. E ele não fazia grandes coisas, sabe? Tipo, ele só tava ali com os amigos. Ele não era o cabeça do grupo, ele também não agia, tipo, estou aqui na frente, sou o herói que vou proteger todo mundo. Ele era só impulsivo e chato. E era isso que eu conseguia ver do personagem. Talvez nessa quinta temporada eu mude de ideia, mas foi o que eu falei, você precisou de muito tempo pra desenvolver o personagem que tá nos principais desde a primeira temporada. E eu acho que foi por isso que a gente também simpatizou muito com a irmã dele, né? Porque na quarta temporada ele vira um cuzão completo. Então se antes ele era chato, agora ele é um filho da puta. E aí a gente simpatiza com a irmã dele porque a irmã dele é o completo oposto dele. Então, tipo, nossa, você é um babaca, você deixou os seus amigos de lado. E ela fala isso na cara dele, sabe? E é por isso que a gente gosta dela. Mas, pô, se você vai substituir ele nessa altura do campeonato, não dá mais também, né? E aí, enfim, na quarta temporada também, se eu não me engano, foram prometidas muitas coisas, né? Na quarta temporada vocês vão entender muita coisa, de onde as coisas vieram, vão começar a entender tudo, não sei o que. E realmente, a gente começou a entender muita coisa. Mas ainda tem muitos furos e ainda tem muitas coisas que precisam ser respondidas, que eu espero que eles tragam na quinta temporada. Esse quesito das mortes, né? Porque foi o que eu falei. Na quinta temporada, eles vão fazer um massacre. Por quê? Porque eles não tiveram coragem de matar nenhum personagem principal desde a primeira temporada. E aí, agora, eles vão ter que matar mais da metade do elenco. E aí, a gente tá, tipo, meio que jogando, assim, cara ou coroa pra ver quem vai morrer, né? Assim, meu chute aqui, tá? Ou o Dustin ou o Steve vai ter que morrer, porque eles são os engraçadinhos que todo mundo gosta. Acredito eu que pode ser o Steve. Por quê? Porque ele é meio heróico e porque ele gosta muito do Dustin. Já ouvi os atores que fazem eles falando que sim, a amizade entre os dois vai estar abalada na quinta temporada. E eu acredito que pode ser uma coisa muito heróica nesse sentido, né? De tipo, o Steve, ele já vai ele gosta de proteger os outros que ele ama, né? As pessoas que ele ama. Então, ele e o Dustin vão estar brigados e em algum momento o Dustin vai passar por um perrengue e o Steve vai salvar ele. É um chute, tipo assim, um chute muito grande, porque eu não consigo pensar em nenhuma situação assim, porque, enfim, muita coisa tá acontecendo na quinta temporada e geralmente eles trabalham com muitos pontos de vista, então eu não sei o que vai acontecer. Eu acho também que a Eleven tem uma grande chance de morrer, porque, enfim, foi dito em algum lugar, que eu não sei nem se é verdade, se não é, não sei nem onde eu vi isso, mas alguém falando que vai ter uma estátua do Eleven em Hawkins no final, não sei o que, não sei o que. E aí você pensa, bom, então ela vai morrer e vai ter, tipo, um memorial pra ela ali. E aí agora também tá aqui um ponto principal. Não quero que o Hopper morra, porque você já reviveu ele. Então, se você reviveu ele, agora você vai deixar ele vivo, porque se esse cara morrer na quinta temporada, eu vou enlouquecer. Não, você não vai me fazer chorar rios e lágrimas de novo, não, por conta disso, porque não é possível. Não é possível mesmo. Tipo assim, se você reviveu ele tinha morrido, você reviveu, você tem que deixar ele vivo.
tem que deixar, certo? É uma regra criada na minha própria cabeça nesse momento. E eu acho também que ou o Lucas ou a Max podem morrer, talvez até os dois, não só pelo perigo que eles passam no trailer ali que a gente viu, né? Mas eu acho também pra fazer um pouco mais de sentido, né? Sei lá, ou o Lucas vai proteger a Max e em algum momento ela vai acordar, ou então a Max, ela vai, enfim, ela vai morrer de vez, né? Tipo, de alguma forma, enquanto ela está em coma, ela vai ajudar e aí vai ser, tipo, o último ato dela e ela vai morrer. Enfim, tipo assim, tem muitas teorias também. Nossa, tô cansada de ver teoria. Eu fiquei muito focada nisso por muito tempo, desde que saiu o trailer da 5ª temporada. Vejo muita coisa falando, ai não, foi o Vecna que pegou o Will na primeira temporada e não o Demogorgon. Ah, não, é porque o Ed, ele vai voltar na 5ª temporada e vai matar o Vecna, não sei o que, não sei o que. Eu acho realmente que o Ed tá morto e morto, ponto final. Sim, ele vai ser mencionado várias vezes na 5ª temporada, mas eu não acho que ele vai voltar pra 5ª temporada como uma pessoa viva de verdade. Enfim, não consigo nem teorizar muita coisa, porque igual eu falei, estou reassistindo, porque não lembro de porra nenhuma. E eu acho também que outra coisa que eu acabei não comentando, mas na 4ª temporada eu também gosto muito da fotografia da 4ª temporada, porque eu acho que os pontos de vista são muito específicos, então eles mudam a fotografia conforme o ponto de vista. E aí na Rússia a gente tem essa questão um pouco mais azulada, um pouco mais fria, porque eles estão na neve, um lugar muito frio. Enfim, eu gostei disso. Enquanto que na Califórnia é bem mais seco, é bem mais quente, então a gente tem essa coisa mais arenosa, né, tons mais quentes. E aí em Hawkins a gente tem uma coisa um pouco mais neutra, digamos assim, né, essa parada, eu acho que não tão colorida assim, igual eu tinha comentado na 3ª temporada, mas enfim, uma questão um pouco mais equilibrada, né. E eu acho que é isso, assim, na 5ª temporada eu realmente tô com expectativas muito, muito altas. Também vai ter, tipo, uma passagem de tempo entre a 4ª temporada e a 5ª, se eu não me engano são 6 meses até 1 ano, alguma coisa assim. Alguma coisa muito grandiosa está por vir, mas realmente eu acho que eles colocaram muita expectativa na gente, e de certa forma eu acho isso muito perigoso, porque essa série dá certo desde a 1ª temporada, e eu acho que ela continuou dando certo mesmo com esses deslizes e essas coisas um pouco chatas que aconteceram no meio das temporadas. Eu acho que você manter sempre lá no alto, se manter lá no alto sempre é muito difícil, né, porque depois do alto, tipo, depois do primeiro lugar, só tem a caída, né, só tem pra cair, e aí eu acho que é muito difícil você se manter. E como eles colocaram muita pilha na gente, né, isso é mais perigoso ainda, porque se não vier o que a gente tá esperando, talvez o público não goste tanto assim. Ao mesmo tempo, eu acho que isso é um pouco chato também, sim, porque eu não quero que eles fiquem se baseando só no que o público fala, né, porque é importante, às vezes os produtores, eles mudam um pouco da história pra se encaixar naquilo que as pessoas estão falando, que faz mais sentido, enfim, as histórias mudam conforme o tempo vai passando, e eu acho isso normal, mas eu não gostaria que eles fizessem uma coisa pro público porque o público quer. Eu acho realmente que eu gostaria de ver o final da história que foi criada, que eles pensaram, e enfim, ter essa ideia que eu espero que seja um pouco inovadora, minimamente. Porque eu acho Stranger Things, no geral, inovadora. Assim, tem muitas referências, sim. Muitas pessoas falam que são cópias de várias coisas diferentes, sim. Mas eu acho que deu certo. Não são coisas que você presta atenção o tempo inteiro porque você tá imerso na trama. Então você não fica prestando atenção, tipo, nossa, isso é tão Fred Krueger. Tipo, são coisas que você percebe de vez em quando. E não é uma coisa absurda onde eles estão plagiando as coisas. Só acho que realmente são várias referências dos anos 80 que eles conseguiram encaixar bem. Que eles não copiaram de um só, inclusive. Tem muitas referências. Enfim, eu acho que sim, eu gostei muito de tudo, gosto até hoje, acho que vai ficar muito marcado na história, vai ficar marcado por muito tempo, as pessoas vão lembrar disso por muito tempo, e eu acho que eles fizeram história com essa série, de verdade mesmo, é uma coisa que vende muito também, né, vende muito fora da série, então a gente vê camisas de Stranger Things, a gente via camisas do Hellfire, a gente via cadernos e outros produtos, agora a gente tem vários outros produtos de comida que eles fizeram parceria. Não vou saber com qual marca agora, então não vou ficar falando marca não, mas enfim, eles fizeram várias parcerias e vende muito mesmo, porque é uma coisa que ficou muito na mente das pessoas, sabe? Eu acho que Stranger Things tem uma coisa um pouco especial, um pouco única deles também. Então eu acho que essa coisa do Demogorgon, sabe? Que é um monstro que persegue os outros, mas é um monstro original, é um monstro que você não se remete tanto a outros monstros, que tem suas próprias características, que também tem suas fraquezas, que foi bem construído, sabe?
eu gosto muito dessa ideia e eu gosto muito que eles souberam parar também. Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla sobre qualquer coisa. Saiba quando parar a sua obra, porque é muito bom, é muito bom. Você quer ter mais, você quer ter mais. Mas no momento em que você tem mais, você vê que começa a ficar uma merda, porque todo mundo começa a cagar tudo, porque não tem mais ideia, porque tá fazendo só porque quer fazer o que o público quer. Enfim, caga a série inteira. Estraga a história que você tinha originalmente, estraga o final da história que não deveria ter um final feliz necessariamente, mas que ainda assim tem um final próprio. Então é uma coisa um pouco original nesse sentido, sabe? Original de seguir as ideias originais, que podem não ser 100% originais mais, mas que ainda assim tem uma identidade própria. E eu acho que Stranger Things tem isso. Eu espero que tenha isso no final da quinta temporada. E sim, depois dos episódios eu vou vir aqui comentar sobre os episódios, porque eu tô muito ansiosa de verdade. Eu nunca estive tão ansiosa pra uma série na minha vida. E eu tô falando isso de verdade, porque eu não acompanho tantas séries assim. Eu não sou tão de séries, eu gosto mais de filmes e livros. E eu realmente tô muito ansiosa. Então eu espero muito, muito mesmo dessa série. Se não vier uma coisa boa, pode esperar um vídeo muito ruim meu, porque eu vou macetar nisso aí, viu? Mas me digam aí o que vocês acham da quinta temporada, me falem o que vocês acham de Stranger Things no geral. Assim, eu também quero conversar com vocês, quero entender se vocês gostam, se vocês não gostam, o que podia melhorar, o que vocês não gostaram, o que eu deixei de comentar nesse vídeo que foi bom, que foi ruim, entre as temporadas. E se vocês tiverem alguma coisa pra falar de algum personagem específico. Mas aqui eu deixei, né? Eu falei que provavelmente o Steve vai morrer, eu acho que o Lucas ou a Max, a Eleven, espero que o Hopper não, Ed tá realmente morto, e eu acho que a gente também pode ficar um pouco de olho naquela amiga do Dustin, do Steve, que eu esqueci o nome, que, enfim, ela é uma personagem secundária, e como eles não gostam tanto, assim, de matar personagens principais, talvez ela vá de Vasco. E também aquele amigo maconheiro do Jonathan. Mas eu acho que o Jonathan e a Nancy estão seguros, por algum motivo, não sei porquê.